E o Corinthians recusou a contraproposta de Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a renovação do contrato do holandês. Preciso te atualizar sobre o Corinthians com ligação de Memphis Depay ao presidente Osmar Stabile. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Memphis Depay ligou para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Pelo menos foi o que garantiu Samir Carvalho, setorista do Timão. Segundo o Samir, depois de o Corinthians rejeitar a contraproposta feita pelo staff do jogador, o Memphis pegou seu telefone de Ibiza, onde passa férias, e entrou em contato com o presidente Osmar Stabile. Tentei ligar para o Stabile para confirmar essa ligação, ainda não tive resposta. Assim que ele se posicionar, eu atualizo vocês. Mas, segundo a apuração do Samir, nessa ligação telefônica, o Memphis Depay deixou bem claro que topa baixar um pouco mais sua pedida salarial. O Corinthians considerou a oferta do Memphis absolutamente fora da realidade. Há dois grandes problemas. Primeiro, o Memphis pede mais do que os 2 milhões de reais por mês que o Corinthians quer pagar de salário. O segundo e maior entrave diz respeito à dívida que o Timão tem para com o Memphis. Nesses 2 anos de contrato, o Corinthians deixou de pagar quase 45 milhões de reais com bônus. E a ideia do Memphis Depay é receber essa grana à vista. O Corinthians alega não ter a menor capacidade de fazer tal quitação diante de todos os problemas financeiros pelos quais passa. E o presidente Osmar Stabile pede que o Memphis aceite o parcelamento desses 45 milhões de reais ao longo dos 2 anos de contrato. Se não houver essa facilitação do Memphis, dificilmente esse acordo vai acontecer. No Parque São Jorge existe a convicção de que o Memphis não tem boas propostas do exterior. Até por isso, ou o Memphis aceita aquilo que o Corinthians oferece, ou não vai haver acordo. Só para completar, contar que antes de tomar seu quarto transfer ban na FIFA, o Corinthians ainda tentou convencer o Midland da Dinamarca a renegociar o prazo de pagamento do volante Charles. A resposta do Midland foi curta e direta: não aceitamos e estamos solicitando à FIFA a punição por parte de vocês. Hoje o Corinthians tem 3 transfer bans na FIFA e outra punição via CNRD. E você, o que pensa sobre Memphis Depay, sobre as punições, sobre a condição financeira do Timão? Já uso o espaço para comentário para opinar. E o Corinthians recusou a contraproposta de Memphis Depay. Nessa terça-feira, representantes do atleta se encontraram com dirigentes do Corinthians. Só para lembrar que o Corinthians havia oferecido 2 milhões de reais mensais, sem pagamento de qualquer bônus. Os 45 milhões de dívida desse primeiro contrato seriam diluídos ao longo dos 2 anos de contrato. O Timão ainda imagina que o Memphis teria a chance de ganhar dinheiro com ações específicas. Só para citar um exemplo, o Corinthians é patrocinado pela Easy Seguros. A Easy e o Corinthians estão bolando um produto específico para o Memphis. E o fato de ser garoto propaganda desse produto lhe garantiria dinheiro. A boa performance em vendas também asseguraria mais uma grana. O Memphis voltou com uma contraproposta por meio dos seus representantes nessa terça-feira, com cifras bem superiores aos 2 milhões de reais. O Corinthians, na reunião, já deixou bem claro que, se for essa a pedida do Memphis, não haverá acordo. O Timão está disposto a ficar com o Memphis apenas nas condições propostas. O presidente Osmar Stabile tem afirmado que não há condição de melhorar essa proposta, até por conta de todos os problemas financeiros pelos quais o Corinthians passa. O Timão tem 4 transfer bans contra si, 1 mês de direitos de imagem atrasados, além de uma série de outras pendências. Há muito mais conta para pagar do que dinheiro para entrar, e diante desse cenário, abrir mão da permanência do Memphis parece ser algo extremamente viável e possível, a menos que o holandês recue e aceite a última proposta, a primeira e última proposta do Corinthians. O Timão tem assegurado que não vai melhorar as condições do negócio. Já havia contado para vocês que, se Fernando Diniz e Marcelo Paz, o técnico e o executivo, defendem a permanência do Memphis no Parque São Jorge, o presidente Osmar Stabile e seus pares não veem com muita vontade a permanência do Memphis. Então, ele só fica se aceitar essa oferta de 2 milhões de reais mensais. Hoje, no contrato atual que se encerra no próximo dia 31, o Memphis tem direito a 6 milhões de reais por mês, além de bônus milionários que lhe garantiram 45 milhões de reais nesses primeiros 2 anos de acordo. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre essa história? Você está com o Marcelo Paz e com o Fernando Diniz, que acham que vale a pena melhorar a oferta para ficar com o Memphis, ou com os diretores, que imaginam que ou ele fica por 2 milhões ou que busque outro clube? Já use espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Atrasado, o Botafogo deu um belo de um golpe financeiro com essa RJ. Bora explicar essa história?
Corinthians hoje tem 4 transfer bans contra si, né? E eu até vi torcedor do Corinthians preocupado. Pô, será que isso pode resultar em perda de pontos e tal? A verdade é que a FIFA tem sido muito branda em relação ao acúmulo de transfer bans. Na teoria, se você tem 3, 4, 5, você já deveria começar a sofrer punições maiores, porque isso mostra que há uma recorrência no seu comportamento de fazer acordos e não cumpri-los. Você compra o jogador e não cumpre. Só que depois que o Botafogo teve 7 transfer bans contra si, vou repetir, depois que o Botafogo teve 7 transfer bans contra si, e a soma desses 7 ultrapassava 200 milhões de reais, e não houve uma punição maior, por exemplo, como a perda dos pontos, ficou muito claro que a FIFA, nesse momento, ela parece não estar muito preocupada com esse tipo de situação. E por que o Átila Zapata está citando essa história do belo golpe? O Botafogo, via SAF, entrou com pedido de recuperação judicial. O Botafogo Associação já tinha esse pedido de recuperação judicial quando se transformou em SAF. Ele foi comprado pelo John Textor, se transformou numa sociedade anônima do futebol e também pediu recuperação judicial porque o Textor praticamente quebrou o Botafogo. O grande risco, vamos lá, com essa recuperação judicial, o Botafogo conseguiu mostrar para a FIFA e para a CNRD que a justiça brasileira, diante desse contexto de recuperação judicial, ela permite um prazo diferente para pagamento. Então, os 7 transfer bans que o Botafogo tinha contra ele, todos foram cassados, ainda que temporariamente, tá? A grande diferença, e aí que eu quero completar antes de ler o superchat, é que quando você é uma associação e faz uma recuperação judicial, como você é uma associação sem fins lucrativos, ainda que dê tudo errado nessa recuperação judicial, você não quebra. Se você é uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, pede a recuperação judicial e não cumpre com os acordos, você fecha, você quebra, você entra em falência. E aí corre-se o risco de a gente assistir a um gigante chamado Botafogo indo por esse caminho, tá bom? Marcelo Silva, você sabe informar se o processo contra os ex-presidentes do Timão vai cobrar o prejuízo causado? Marcelo, em relação aos cartões corporativos, sim, tá? Mas, por exemplo, você não, infelizmente, para o Corinthians não vai ser possível cobrar do Augusto Melo prejuízo com a perda do contrato com a Vai de Bet. Era um contrato de 360 milhões de reais por conta de cláusulas anticorrupção que foram quebradas com todo o vazamento daquele escândalo de comissão de 25 milhões de reais. A Vai de Bet foi embora e o Corinthians amargou um enorme prejuízo. Preciso só depois que você me explique, TLC, em quais questões, o que a gente tem, né? O Corinthians hoje deve ao Philadelphia Union 8 milhões de reais. As 3 multas que o Corinthians recebeu da FIFA por perdas em tribunal, toda vez que você perde num tribunal da FIFA, você toma uma multa. Essas multas se aproximam de 1.300.000, 1,5 milhão. Vamos arredondar para 1,5 milhão, tá? A dívida, a condenação que foi imposta hoje ao Corinthians, referente ao Charles e o Midland, era de 6 milhões de reais em outubro. Mas, cara, você pode arredondar para pelo menos uns 8 milhões de reais, porque de outubro do ano passado até julho desse ano, há juros, há uma série de outras implicações. Então dá para trabalhar com mais 8 milhões de reais. E na sexta-feira da semana passada, o Corinthians foi condenado, o Corinthians não pagou a 3ª parcela de um acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, são 8 milhões do Philadelphia Union, são 8 milhões da CNRD, devem chegar aos 8 milhões essa dívida com o Charles e ao Midland, 8, 16, 24, e mais quase 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais das multas, tá? A gente tá falando 25, 26 milhões de reais, essa é a pendência que o Corinthians tem hoje, antes de poder inscrever atletas. Hora de falar sobre o Corinthians com muitas atualizações. A primeira delas sobre Memphis Depay. GE chegou a postar na noite dessa segunda-feira que as tratativas para a renovação do contrato com o Memphis avançaram, que a coisa esquentou e que o holandês deve renovar seu contrato. Eu ouvi antes de gravar esse vídeo uma fonte importante no Corinthians, que assegura que não há uma tratativa avançada. O que se sabe é que o Memphis Depay não tem tantas propostas quanto imaginava. Até por isso o Corinthians está mais confiante de que possa acontecer um acordo, mesmo sem melhorar nada em relação à proposta. O Timão assegura que vai insistir no pagamento de no máximo 2 milhões de reais por mês. Ele custava 6 milhões de reais. O fim do pagamento de qualquer bônus, o que o Memphis pode ter é benefícios com uma série de parcerias que estão sendo especuladas e prometidas. Por exemplo, o Memphis se torna garoto propaganda da Easy Seguros. Ele fica com um percentual, o Corinthians com outro. Ele participa de eventos. O Memphis fica com um percentual, o Corinthians com outro.
E é essa proposta que está na mesa do Memphis há pelo menos um mês e que ainda não foi respondida. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, por que o Corinthians decidiu fazer uma remarcação da volta do atleta? No primeiro momento, o Marcelo Paz chegou a dizer que o Memphis só se reapresentaria no Corinthians caso renovasse o contrato. Pois bem, o Stabile foi quem disse que o Memphis tem até a próxima segunda-feira para se reapresentar. Vou dizer que isso só vai acontecer se o Corinthians avançar nas tratativas para renovação. Se não, a tendência é que o Memphis não se reapresente até a próxima segunda-feira. Não faz muito sentido trazer o Memphis para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, para se reapresentar na segunda-feira, levando em consideração que o contrato dele se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar, contar que o Corinthians conseguiu fazer o pagamento nas últimas horas dos direitos de imagem atrasados do mês de maio. Corinthians prometeu ainda que vai tentar pagar os direitos de imagem de junho, que venceram nessa segunda-feira, até a próxima semana. Por falar em pagamentos, contar que Osmar Stabile sugeriu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas o fim do transfer ban aplicado na última sexta-feira, depois de o Timão atrasar uma parcela de 8 milhões de reais, com o pagamento apenas em 31 de agosto. Aí você deve estar pensando, bom, Corinthians quer dar uma de esperto. A parcela venceu na sexta-feira e os caras querem pagar só em 31 de agosto. A contrapartida nessa oferta do Stabile é de que o Corinthians também faria em 31 de agosto o pagamento da parcela de 17 de outubro. Então, essa de julho teria um atraso e a de outubro teria uma antecipação. A tendência é que a CNRD não aceite a proposta, até porque há uma preocupação de que o Corinthians se aproveite dessa, entre aspas, desse benefício para registrar atletas e em caso de não pagamento em 31 de agosto, com a punição do transfer ban, não haveria tanto problema, até porque a janela se encerra em 11 de setembro. A saideira sobre o Corinthians, hora de te atualizar sobre André. O volante que é pretendido pela Juventus da Itália ganhou um pouco mais de força. Isso porque a Juve tinha como principal objetivo para essa função o volante português Palhinha, que tem tratativas avançadas com a equipe da Premier League. Diante desse cenário, o Corinthians segue aguardando por uma oferta oficial da Juve na negociação por André. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Corinthians nesta quinta-feira agitada com muita informação do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, um grande abraço e até o próximo vídeo.